Ai, muito bom estar aqui com vocês. Vamos iniciar com a oração. Pai, em nome de Jesus, chegamos diante de Ti para agradecer porque estamos aqui, Pai. Escolhemos nessa manhã que poderíamos estar em qualquer lugar, mas nós escolhemos a boa porção de estarmos aqui buscando ao Senhor, buscando intimidade, buscando entendimento, buscando edificação da nossa fé. Pai, que o Senhor possa edificar cada coração que está aqui, que teu Espírito visite cada casa que está aqui nesse momento e que vai assistir esse vídeo depois. Pai, nós somos pequeninos como crianças diante da tua grandeza. Por isso nós buscamos sempre, sempre entender qual a sua vontade, qual a sua direção. E hoje, Pai, essa palavra é uma palavra de exortação, porque o Senhor nos ama e o Senhor intenciona que nós vivamos para sempre, que nós venhamos ter a nossa promessa. Espírito Santo, que o Senhor direcione essa mensagem a cada coração que necessita. Pai, que o Senhor busque esses corações que precisam do arrependimento, que haja um constrangimento, uma necessidade em te obedecer. Pai, que cada ser humano reconheça que nós não somos nada nem ninguém sem o Senhor, que há um buraco na nossa alma que só o Senhor preenche. E que essa vida não é tudo o que há, mas que nós buscamos fazer o nosso melhor agora, para nós termos o nosso galardão na eternidade. E além de tudo, Pai, nós queremos te alegrar, porque nós escolhemos te amar e te adorar. Que o Senhor me esvazie de mim, que cada palavra que saia da minha boca não seja da minha alma, mas que seja um rema do Espírito Santo para cada coração. E nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, eu vou pedir para vocês só desligarem os microfones, tá bom? O tema da nossa ministração hoje é: quanto vale, quanto vale, quanto vale a sua, a minha salvação? E você sabe quanto vale? Você está disposto a pagar? Será que você está disposto a pagar por essa salvação? Se você soubesse que daqui a uma semana você morreria ou viesse o fim desse sistema, o fim desse mundo e Jesus voltasse, o que você faria de diferente? É uma pergunta que nos faz reflexão, que nos ajuda a entender que nessa vida não é tudo o que há, que tem muito mais guardado e preparado para nós, que o Senhor ele nos intenciona a dar. Então, imagine a sua salvação como uma casa. Vamos dizer que a nossa salvação fosse uma casa e as nossas ações fossem um material de construção aqui na Terra. Como seria essa casa? Qual é o material que está sendo produzido essa casa? E aonde essa casa estaria na eternidade? Será que essa casa estaria nos céus, junto com o Senhor? Ou essa casa estaria no inferno? Eu sei que muitos, o Senhor tem me dito, muita linha de crente, foi assim que o Senhor me disse, muita linha de crente. Não gosta de ouvir exortação, não gosta de ouvir sobre certas coisas. Parece que preferem não ler ou meditar nessa parte da Bíblia. Mas Apocalipse, do início ao final, nos fala o tempo todo da ação de Deus nas nossas vidas, dependendo das nossas escolhas, se será a salvação ou se será a nossa perdição eterna. E o Senhor diz assim, ó, quero que saibam que essa vida aqui é um reflexo da de lá. Essa vida não é tudo o que há. Mas as pessoas vivem como se hoje fosse o último dia da vida delas e não houvesse uma prestação de contas. É o comamos e bebamos que amanhã morreremos. E por isso que houve tanta repercussão no carnaval, quando se falou de arrebatamento. Por quê? Porque as pessoas elas querem viver como se não existisse uma prestação de contas. Elas querem viver o hoje e o agora. E ali naquele momento elas estavam numa festa da carne. Eles estavam satisfazendo a carne, a satisfação pessoal.
É onde as pessoas vivem concentradas hoje. Elas não estão preocupadas com amanhã, porque muitas nem acreditam que haverá um julgamento. Muitas nem acreditam que existe um inferno. Muitas nem acreditam, acham que aqui é tudo que há, que vão morrer, pronto, acabou. Porque o diabo, ele é mentiroso, ele é mestre do engano. E ele é mestre em esconder a verdade, porque ele já está condenado, mas ele quer levar outras pessoas à condenação. E muitos acham que o diabo já está no inferno, e o diabo não está no inferno. A Bíblia fala que o diabo ele vive por percorrer a terra. Há três céus, né? O céu físico que nós enxergamos na atmosfera, o segundo céu, que são, vamos dizer que poderia ser as galáxias, e o terceiro céu, que é o céu onde Deus habita. E o diabo ele não tem mais permissão de estar lá, mas o diabo ele pode perambular pela terra, e o diabo ele fica nesse segundo céu, tramando contra a minha e contra a sua vida, porque o diabo não ama a humanidade. E tem uma revolta e um ódio dele contra nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ele não. Ele é anjo caído, ele já tem julgamento. Ele já está preparado, já há um lugar preparado na Bíblia. A Bíblia fala lá em Apocalipse. O lago de fogo já está preparado para Satanás, e inclusive o inferno ele foi feito para Satanás e seus demônios. Mas o homem, por desobediência, está indo para lá, caminhando para lá, quando ele não quer retroceder das ações dele. Então, o Senhor nos trouxe hoje para refletir sobre isso. E o Senhor diz assim: o que tenho para vocês é muito maior, não tem preço. Uma eternidade na minha presença e na minha glória. E aí, o Senhor me trouxe Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, e diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então, o tabernáculo de Deus habitará com os homens. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já, já passaram. E o 7 diz assim: Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vencer o quê? Vencer nossas limitações hoje, vencer a nossa carne hoje, renunciar à nossa carne hoje, nos sacrificar muitas vezes para fazer o que Deus quer. Essa será a vitória. Perseverar até o fim em obediência nos levará à salvação. E o 8 diz o contrário. Quem não fizer isso, quem não vencer. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, nós temos a decisão nas nossas mãos. As escolhas que nós fazemos nessa vida é o material para a próxima. Então, que a gente reavalie quais tem sido o nosso material. O que esse material tem dizido a respeito da nossa construção na eternidade. E aí vamos ler também mais um texto. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olha só o que diz aqui. 24 primeiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou ao dinheiro, em algumas traduções dizem. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário?
não é verdade? Então, o que que acontece? O Senhor, ele está preocupado, por quê? Muitas pessoas, elas estão concentradas nas coisas do dia a dia, com a preocupação, com o ter, como viver, e o coração delas fica ali dividido, e o Senhor diz que não dá para ter divisão. E muitas pessoas nem vivem com o coração dividido, elas já tomaram partido, já escolheram ficar do lado, de acumular riqueza nessa terra. E acabam esquecendo de buscar a Deus. E aí, a Bíblia em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque aqui tudo é passageiro. Mas há um problema. Aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso foco. Então, não devemos deixar as aflições daqui, as pressões roubarem o que o Senhor tem para nós. Nós somos como crianças diante do Senhor, não enxergamos toda a real grandeza de Deus, porque a nossa pequenez não nos dá a dimensão de tudo que Deus tem para nós, tudo que já está preparado, e nós não conseguimos enxergar o todo. Nós não conseguimos entender tudo. E aí o Senhor diz assim, ó, se tão somente pudessem ver o que eu tenho guardado para cada um de vocês. E hoje poderia ser o nosso julgamento. Se nós morrêssemos hoje, para onde nós iríamos? Qual seria o nosso prêmio? Qual seria o nosso galardão? Qual seria o nosso destino? E o que que estamos presos? Aonde estamos agarrados? O que é que a gente tem negociado com o Senhor? Qual é o nosso Isaac? O que é que você e eu não está disposto a abrir a mão? O que que impediria hoje a sua salvação, a minha salvação? O que que seria impedimento? Isso seria um problema. E aí, nessa reflexão, a gente tem que ver o que é que impediria a nossa salvação hoje, para que a gente tenha tempo de corrigir. E o Senhor diz assim, ó, me busquem enquanto posso ser achado. Busquem intimidade. O diabo, como mestre do engano, ele tem feito cada vez mais coisas para dispersar a atenção das pessoas, nos desconectar e distanciar do Senhor. E a gente não consegue ter intimidade e amizade com quem a gente não desenvolve um relacionamento. Quanto tempo você tem tirado para orar? Quanto tempo você tem buscado a palavra? E de tudo que você e eu temos aprendido, como a gente tem colocado em prática? Protejam suas mentes, protejam o seu coração. Não deixem que o diabo roube sua eternidade. Ele sabe que a dele ele já perdeu. Mas agora o foco dele é tirar nossa vida espiritual. O diabo sabe que essa vida não é tudo que há. Ele sabe que, embora ele não tenha a autoridade de tocar nas nossas vidas, a menos que a gente perca o favor de Deus, mas ele sabe que se fizer a gente perder a vida espiritual, essa matéria aqui é só uma questão de tempo. Então, o mundo já no poder do maligno, não escute a voz do diabo. E a voz do diabo tem ecoado de muitas maneiras. Não vivam essa vida como se fosse tudo fosse aqui e agora. Ela não é. Ela não é. Essa vida não é tudo que há. Então, Satanás, ele tenta ecoar a voz dele de muitas maneiras para nos fazer esquecer de Deus por uns minutos. E muitas vezes ele nos faz nos enganar, querendo que a gente viva uma vida só de satisfação pessoal. Ele quer que a gente se concentre só na nossa satisfação imediatista, porque hoje a humanidade é a cultura do aqui e agora, a vida mais fácil, a vida sem sacrifício. Por isso, inclusive, muito mais pessoas depressivas,
Porque as pessoas elas não têm aprendido mais a ter resiliência, perseverança. As pessoas querem o agora e o mais fácil. E essa cultura do agora, quem implantou foi o diabo. Por meio da mídia, por meio dos filmes, por meio de entretenimento, por meio de músicas. Proteja os nossos ouvidos e os nossos olhos. Que a gente proteja os nossos ouvidos e os nossos olhos. Eles são as portas da nossa alma. E o diabo, ele sabe disso. Ele sabe como minar a nossa fé, pouco a pouco. Se a gente der brecha, ouvindo e vendo coisas que desagradam o Senhor. Porque como foi que Eva caiu? Dando ouvido a Satanás. Porque, inclusive, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, cuidem do que vocês estão ouvindo. E Satanás disse a Eva: é assim que Deus diz que se comeres do fruto morrerás? Não morrereis. E o diabo implantou a dúvida dentro do coração dela porque ela permitiu ouvir a voz do diabo. Então, que a gente não permita ouvir a voz do diabo. E como é que a gente dá ouvido à voz do diabo? Como eu já falei, lendo, vendo coisas erradas, ouvindo músicas. Irmãos, pesquisem, tenham curiosidade. A frequência das músicas, elas mudam o nosso padrão vibracional. Isso está na física quântica. A música, ela altera nosso padrão de pensamento, de comportamento. E as pessoas não querem enxergar isso. Pesquisem sobre frequência. As músicas, elas abaixam a nossa frequência. Certos filmes, certas coisas que se assistem abaixam a frequência. Até os noticiários. Se for um noticiário, tem gente que é viciada em jornal de manhã, meio-dia e de noite, ouvindo a voz do diabo. Matou 300, matou 500. A pessoa fica aterrorizada. A pessoa começa a ter medo. A pessoa começa a ficar apavorada. E aí começa a baixar a fé. As músicas que colocam em primazia os desejos da carne, os desejos dos olhos, o excesso no beber, o excesso no comer. Se aquilo que você lê na palavra de Deus, você ouve nas músicas, é como se você estivesse invalidando o que você está aprendendo da parte do Senhor. Vigiem as músicas. Na realidade, um crente de verdade, ele só deveria ouvir louvores, porque é a forma que ele estaria cuidando dos ouvidos dele. A música, os shows são cultos. São cultos de adoração. A quem estamos adorando dentro da nossa casa, cantando, a quem estamos exaltando. Estamos exaltando a carne, estamos exaltando o diabo. Se estamos exaltando ao Senhor, estamos exaltando as coisas espirituais, cantando coisas espirituais. Não há meio termo nas coisas espirituais. O diabo quer nos tentar fazer, nos enganar, para que a gente ache que há meio termo. É só um pouquinho, não é nada demais. Percebam que as pessoas que ouvem músicas que fazem apologia à bebedeira, onde elas estão? Depressivas e num bar. Porque o diabo mente para eles, enganam que aquele período que eles têm ali bebendo, comendo, se divertindo, é algo prazeroso, mas no outro dia tem um buraco dentro do coração deles, porque até fisiologicamente, por exemplo, o álcool e as drogas fazem afetar o sistema nervoso central. A dopamina vai lá para baixo, no outro dia o cara, ou a pessoa amanhece lá mal e precisa retroalimentar esse sistema para se manterem felizes. É pão e circo. A vida não é pão e circo, mas o diabo, por meio da mídia, por meio da sociedade que comanda o mundo, criou pão e circo para distrair a mim e você. Mas o Senhor nos chama para vigiar, guardar os nossos corações. E cuidado para que as sugestões do diabo não virem moradas nos nossos corações e roubem a nossa fé. Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 1, 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal a ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Em outras traduções dizem,
pelo seu próprio desejo. E depois, havendo o desejo concebido, dado à luz, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. A morte. E não fala aqui da morte física, não. Falando aqui da morte espiritual. Porque essa vida não é tudo o que há. Mas o diabo quer nos enganar. Então, que blindemos as nossas emoções. Como? Escute o que edifica, assiste o que lhe conecta mentalmente e espiritualmente ao Senhor. Porque o diabo, ele é mestre do engano, não se deixe enganar. Ele está desesperado, desesperado há pouco tempo. Até o mundo já reconhece que estamos vivendo numa fase fim. Eles recente aí fizeram o relógio do Apocalipse, diz que eles reduziram. Nós vimos as coisas mudando, a cena desse mundo está mudando de forma muito acelerada. E o diabo quer nos enganar, nos contando que sempre houveram guerras, que sempre houveram terremotos, que sempre houveram coisas ruins, para que a gente não tenha a fé no Senhor. Então, nós devemos estar com o nosso coração guardado e não com o coração aberto e sejamos pegos de surpresa como Eva foi. E dar ouvido ao diabo e simplesmente cair como ela caiu. Porque o diabo, ele é mentiroso. E muitos têm se desviado do caminho porque dão ouvido às mentiras de Satanás. E muitas vezes o diabo, ele conta mentiras aqui, ó. Começa a soprar na nossa mente, porque há uma batalha na mente. Começa a soprar, você tá muito... tá indo para a igreja demais, tá ouvindo louvor demais. Baixa uma trégua aí. Até hoje você foi santinho, foi santinho. O que que você ganhou? Ele tenta minar a nossa fé. Tenta minar a nossa fé. E Jesus deixou claro lá em Mateus que larga e espaçosa é a estrada que conduz à destruição. Larga e espaçosa. O caminho mais fácil, os atalhos dessa vida, não agrada ao Senhor. E Jesus falou que não seria fácil, que haveria sacrifícios. Aquele que quiser me seguir, apanhe sua estaca de tortura e me siga. O que que Jesus queria dizer com isso? Que seria fácil? Não. A vida de santidade, a vida separada no mundo que já está no poder do maligno, não é fácil. Nós nadamos contra a corrente. Nós andamos contra o vento. Nós não andamos junto com a multidão. E quando nós não andamos junto com a multidão, é difícil ser diferente. Não é fácil. É uma escolha todo dia. Por isso que a gente tem que estar firme como uma rocha. Que a gente tem que estar edificado na palavra. Tem que estar edificado na oração. E quando a gente está assim, contrito, junto com o Senhor, aí Ele tem prazer de nos ajudar, mais ainda, porque o Senhor vai nos direcionar para que a gente possa ter a nossa salvação. Muitos estão com o coração dividido, vivem para a sua satisfação pessoal. Buscam ao Senhor quando não sobrou mais nada. É o que a maioria faz. Sabe esse povo que busca a Deus só na hora do aperto, do arroxo? É assim a maioria. Só buscam a Deus na hora do arroxo, na hora do aperto, ou quando eles tomaram uma decisão errada na vida, não consultaram a Deus, mas agora eles precisam de Deus para corrigir a bagunça que ele fez na vida, ou que ela fez na vida. E aí precisam pedir, porque eles não são filhos, eles são pedintes, são como mendigos. Porque o filho, ele tem direito a tudo. Nós sabemos que como filho de Deus, filhos amados e obedientes, nós temos direito a tudo. Nós não precisamos ficar pedindo. Quando os nossos joelhos se dobram só para louvar, só para adorar, o Pai está tão feliz, o coração dele está tão feliz, porque você tem andado tanto na presença que o Senhor agora vai mover céus e terras para agradar você também. Porque se você estiver vivendo no propósito do Senhor, Ele está trabalhando a favor do propósito dele, Ele está trabalhando a nosso favor. E qual pai não tem prazer em satisfazer as vontades do seu filho? Agora, quem é pai ou quem é mãe vai entender. Quando um filho ele é obediente, o pai tem prazer, tem orgulho daquele filho. O pai vai fazer sacrifícios pelo aquele filho, porque ele ama. E ele vê que o filho ele tem correspondido a todo o sacrifício do pai. Agora, quando é o contrário, quando é o filho obediente, o pai pode até fazer, mas é com pesar, é com peso, com tristeza. E nós,
Será que nossos corações estão duros? Será que nós só buscamos ao Senhor quando nós precisamos? Ou nós buscamos viver uma vida de devoção? Buscamos tomar direção de tudo na nossa vida por obediência ao Senhor? Lembremos que eu e você somos espírito e esse corpo vai morrer. E o nosso espírito tem um destino, o céu ou o inferno. Essa vida não é tudo o que há. Se essa vida fosse, irmãos, parem para pensar um pouco, se essa vida fosse tudo o que há, tanta gente já está perdida, por que que o diabo ainda estaria investindo contra a vida das pessoas? Essa é uma questão de raciocínio. Se essa vida fosse só tudo o que há, o diabo não estaria preocupado nem comigo, com você, mas ele está querendo que a gente perca a nossa eternidade, perca a nossa salvação. O diabo não está preocupado só no agora, ele sabe do futuro. Então, qual é o lugar que as suas e as minhas ações têm preparados para o nosso espírito? Qual a nossa construção espiritual? E o Senhor diz assim: eu sou amor, por isso lhes exorto agora. Por amor, quero que acordem. Busquem a minha presença. Busquem tempo de qualidade para adorar. Eu quero ensinar. O Senhor está ansioso para nos ensinar por meio da palavra, por meio de revelações do nosso espírito. Mas tem pessoas que não tomam tempo para ter intimidade, para aprender. Muitos até buscam, mas gastam tanto tempo com coisas que não lhes darão a vida, que estão distraídas. Muitas até buscam o Senhor, vão na sua casa, mas elas não têm vida de intimidade em casa. Porque a gente não tem que adorar só na igreja, só no culto, ou só quando a gente está reunido. Não. O Senhor espera a adoração, vida de devoção. A vida de devoção é em casa, é intimidade. Na igreja, transbordo. Na igreja, a gente já tem que ir com um copo cheio e chega lá transbordar com unção coletiva. Lá é complemento para aquilo que Deus já tem nos chamado, para aquilo que Deus já tem nos falado, para aquilo que Deus já tem nos enchido. Então, não procurem saber. Muitas pessoas não procuram saber qual é o propósito delas aqui na Terra, qual é a vontade de Deus para elas. Você já se perguntou sobre isso? Qual é a vontade de Deus para você aqui na Terra? O que que Deus te chamou como propósito de vida aqui nessa Terra? Muitos não buscam direção do Senhor. Não buscam direção, vivem uma vida independente. Ok, muitas pessoas se convertem depois de adulto. Mas agora que você já conhece o Senhor, você toma tempo para buscar direção? Você sabe o que que Deus te chamou para fazer nessa terra? Porque quando nós escolhemos obedecer e viver aquilo que Deus nos chamou, aí sim a gente vai ter uma vida, ó, de aceleração, 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 realizações. Porque a gente está trabalhando a favor do propósito do Senhor. Não precisa fazer força quando a gente nada a favor da maré. Então, assim é o Senhor. Quando nós estamos no curso daquilo que Ele tem para a nossa vida aqui nessa terra, nós estamos nadando a favor de Deus. Por isso que a Bíblia diz que até o vento contrário nos impulsiona quando nós somos obedientes. Porque Deus trabalha a favor daqueles que lhe são leais. E nós teremos a eternidade de vida plena se nos sacrificarmos agora para fazer a vontade do Senhor. Agora deve ser o sacrifício. É agora que o Senhor espera que eu e você tenhamos atitudes positivas. E muita gente fica assim se perguntando: ah, mas e se a vontade de Deus não for o que eu quero? E se tiver que abrir mão de alguma coisa? Jesus, ele abriu mão de estar na glória celestial como Deus. Ele se esvaziou. Ele nasceu de mulher. Ele viveu uma vida como um homem na carne, sentiu as dores de viver como um homem nessa terra. Morreu por mim e por você. Recebeu toda a condenação dos nossos pecados nas costas dele. E agora a gente não quer se sacrificar por esse que deu a vida por nós. Nós estávamos condenados à perdição eterna.
a morte eterna. E Jesus, ele fez o maior sacrifício que existe para nos dar vida. E agora a gente não está disposto a fazer sacrifícios que nos darão uma vida eterna. E mesmo os sacrifícios que nós fazemos agora é proteção. Deus protege muitas coisas, às vezes, que a gente tem que abrir mão, que está doendo. Deus já visitou nosso futuro, já viu que aquilo não seria bom. Ou talvez o Senhor esteja guardando algo melhor, muito melhor, muito maior, já aqui. Mas ele espera primeiro que eu e você coloque o pé para ele trazer o chão. E aí, quando a gente toma a ação de se sacrificar, de abrir mão de coisas, aí agora vem o Senhor, nos traz a boa e perfeita vontade dele, nos presenteando com coisas maravilhosas. Porque ele é assim, além de querer nos dar a vida plena, eterna, o Senhor quer nos agradar desde já. Mas o Senhor, ele não vai agradar menino mimado, criança mimada, cheia de mimimi. Deus primeiro precisa ver que a gente amadureceu, que a gente está na plenitude da fé. Porque tem gente que se comporta como se Deus fosse obrigado a dar tudo que ele ou que ela quer. É como se Deus fosse o garçom que está à mercê do mimado ou da mimada 24 horas. Esse é um evangelho que se prega muito por aí. Mas Deus, ele quer maturidade espiritual. E aos maduros, o Senhor, ele galardoa sim. Tanto é que observem que aqueles que tinham mais intimidade com Jesus, que estavam ali sempre com Jesus, foi a eles que foi dado mais responsabilidade. Muitas passagens da Bíblia a gente vai estar ali, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus. O tempo todo estavam ali, se sacrificando com o Senhor. Pedro até traiu Jesus 3 vezes, se arrependeu, e Jesus entendeu ali a fraqueza dele, mas ele voltou para os pés do Senhor. E a Pedro foi dado o quê? Muitas honras, né? Inclusive, Pedro é chamado da pedra da igreja. Então, em que reflete nossa vida? Nossa vida reflete nossa fé no Senhor, nossa confiança nele? Ou nós estamos refletindo as ações desse mundo? Mateus, capítulo 6:33 fala justamente sobre isso, né? Que a gente já citou um pouquinho atrás. Quando a gente busca o reino em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, se a nossa confiança está em Deus, em tudo nos será acrescentado. Não é só no comer, no vestir, que ali o capítulo 6 de Mateus fala muito sobre isso. Mas há outras ansiedades da nossa vida que o Senhor também ele está preocupado. Então, o que é que eu e você consideramos como mais valioso em nossa vida? Dinheiro, posição, status, o marido, a esposa, os filhos, nosso corpo, nossa profissão? Ou consideramos muito mais importante do que obedecer o medo da desaprovação das pessoas, o que vão pensar, o que vão dizer? Ah, ela é crente fanática. Agora só pensa nisso aí, só vive disso aí. Mas sabe, irmãos, aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E como a gente sabe que o nosso coração está no lugar? É analisando aonde nós mais damos primazia, aonde nós mais gastamos tempo, é onde está o nosso coração. Ou também você pode pensar, o que é aquilo que eu não abro mão por nada? O que é que eu ando negociando com Deus? Qual é o meu Isaac? Qual é o sacrifício que eu não estou disposto a abrir ou a perder? Ali estará o seu coração. E nada deve ocupar o lugar que é do Senhor. Nada. Porque tudo que ocupa o lugar do Senhor, que a gente dá atenção excessiva, pode virar idolatria. Porque idolatria é colocar qualquer coisa no lugar que é do Senhor. Então, o que é que eu e você estamos colocando? Será que estamos colocando ele em primeiro lugar? Ou vem a família, a profissão, o trabalho, o dinheiro, posição, o corpo, sei lá o quê? A gente tem que avaliar isso. Ele nos comprou. E quando nós aceitamos ao Senhor, nós dizemos o quê? Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador.
E como Senhor e Salvador, a gente tem que viver o que Ele espera de nós. Cuidado com as barganhas com o Senhor, porque nós somos um teatro. Nós somos um teatro para a sociedade, as pessoas nos observam, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas também há um teatro espiritual. Satanás e os demônios, Deus e os anjos e Jesus e o Espírito Santo nos observando. Aonde nossa vida está atuando? A quem estamos agradando? Há uma observação. E os anjos e o Senhor e o Espírito Santo estão ali torcendo, e Deus e Jesus por nós. E o diabo e Satanás nos setando, nos criando artimanhas, nos criando coisas ali para a gente cair na nossa fé. E cada ação nossa aqui é um tijolo para a nossa casa na vida eterna. E aí? Onde está o seu material? O meu material? No céu ou no inferno? Onde está o nosso material? É forte isso, mas a gente precisa pensar sobre esse assunto, porque isso depende da nossa vida, e não só a vida de agora, mas a vida eterna. Porque a nossa vida agora, o Senhor quer nos abençoar. Mas o que é uma vida de 70, 80, 90 se resta vigor, conforme diz lá em Salmos, quando a gente tem uma eternidade. E para encerrar, vamos ler aqui Hebreus 10, capítulo 10, versículo 38 e 39 de Hebreus. Diz assim: Mas o justo viverá pela fé. É pela fé que o justo tem que viver. Quando o mundo diz que está tudo o contrário, o justo que é espiritual, ele tem a visão espiritual, porque o homem carnal, ele não enxerga as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele enxerga as coisas no espírito. Então, o justo, ele viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, o Senhor dizendo, né, não tem prazer nele. Então, o versículo 39 diz assim: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conversão da alma. Então, se a nossa alma realmente estiver convertida e a gente perseverar até o fim, nós vamos ter a nossa recompensa agora e na vida que há de vir, na presença majestosa do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos dê coragem, força, discernimento e sabedoria, principalmente fé e amor nele, para que a gente consiga viver tudo o que Ele já planejou para nós, para a eternidade.